Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós vamos continuar falando sobre arte. Nós falamos no programa passado sobre fotografia e hoje nós vamos falar sobre música. Nós vamos conversar com o Paul Lafontaine, que é fundador do grupo Alma de Batera. É grupo? Instituto. Instituto? Instituto A Alma galera. de Batera. Instituto Alma de Batera. O Instituto Alma de Batera ensina pessoas a tocar bateria. Agora nós vamos ver quais pessoas são essas e como aconteceu o Alma de Batera. Quais pessoas que aprendem bateria com você? Então, na verdade, a gente não tem um público específico. A gente quer dar aula de bateria para pessoas com algum tipo de deficiência, não importa qual a deficiência. A gente quer aqueles que amam bateria, são apaixonados por bateria e que amam música como um todo. No programa que eu fiz falando sobre fotografia, a gente enfatizou bastante a questão de não fazer gueto, de repente você formar um grupo específico, com todos iguaizinhos, a gente fica um pouco preocupado com isso. Você falou qualquer tipo de deficiência, ótimo, legal, maravilhoso. Só que pode ir pessoas que não têm deficiência também? Olha, a gente até monta apresentações de final de ano com pessoas sem deficiência. Mas nesse momento do processo de aprendizagem, a gente toma muito cuidado em relação à forma como transmitir uma informação. Então, a gente tem um cuidado de atender, de repente, uma pessoa que tem um tipo de deficiência e passar a informação de uma forma bem cuidadosa. Então, as pessoas sem deficiência, elas são bem-vindas? São bem-vindas. Mas nesse processo de aprendizagem, a gente toma um certo cuidado. Porque a bateria já é um instrumento um pouco complexo. Nossa, complexo? É. Se eu pegar aqueles dois pauzinhos lá, rapaz, eu não sei para que lado que eu viro aquele negócio. Mas Você imaginou um cadeirante, que eu sou duro na cadeira de roda, virar o corpo para lá e para cá para alcançar todos aqueles bumbos lá? Eu só como eu entendo de bateria, né? Bumbo. Certo? Então, e a gente com a questão em relação ao instrumento, especificamente a bateria, é um instrumento complicado? É um instrumento complicado, mas ela tem uma vantagem na bateria, que a gente pode separar ela em peças. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem uma deficiência intelectual um pouco mais severa, e ele tem uma pouca estimulação, então eu pego uma peça ou duas peças no máximo e trabalho com ele focado nessas duas peças. Certo. Então eu posso desmembrar o instrumento. Então, por isso que você falou que é um ensinamento bem específico. Específico, é. Tá. Vai depender do que o aluno já foi estimulado, do que ele tem também de criatividade para música ou aptidão para música. Então cada caso é um caso. Você sabe que eu ia fazer essa pergunta para você? Eu entendo de bateria, mas conheço um micro de música. E eu sei que toda música tem que ter um compasso, né? Sim. Na bateria, o compasso é aquele grandão que fica no pé. Sim. O cara marca com o pé, certo? No caso, por exemplo, de eu deficiente, sou paraplégico, não tenho nenhum movimento das pernas, como é que eu faço a marcação na bateria, já que eu não consigo fazer aquele com o pé, como é que é o nome daquele... O chimbal. Chimbal, na verdade, aquela caixa o chimbal grande. Fica, para quem é destro, no pé esquerdo. Certo. Que é o que marca o tempo. Que faz a marcação. Então, se eu não tenho marcação, como é que eu acompanho? Na verdade, a bateria como um todo, ela é um instrumento que marca o tempo, às vezes com o pé esquerdo, às vezes com a mão direita, às vezes com a mão esquerda. Ah, sim. Você pode fazer a marcação de qualquer forma. Você tem uma... Eu acho que o mais importante nesse instrumento é manter o ritmo. Independente se você está usando o pé esquerdo ou a mão direita, é você ter uma marcação constante, vamos dizer. É manter o ritmo, a velocidade da música, ter essa noção. O aluno que, independente, vou repetir, né? Independente da deficiência, se ele vai ter uma deficiência intelectual, se ele vai ter uma deficiência física, o mais importante é que ele consiga entrar na música, se expressar através da música, com amor, com paixão e também com ritmo, né? Então, esse que é o mais importante.
Se eu falar besteira, você me corrige. Tá. Tá? Eu estava perguntando sobre a marcação para o Paul, pelo seguinte, nós já conversamos aqui num programa há alguns meses atrás, que tudo na vida é matemática, e a música também é matemática. Então, você tem a multiplicação de 2, de 4, de 6, aquilo não se perde na marcação da música. Então, se o músico não tem uma marcação, ele não tem um compasso, ele geralmente sai fora do ritmo. Sim. Então, por isso eu me preocupei com o chimbal que você falou, né, que faz a marcação. Ele vai fazer ali, tum, tum, ou multiplicar por tum, 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 tum. Né? Isso que vai fazer ele acompanhar o ritmo da música. Por isso eu perguntei, mas você já me disse que pode fazer a marcação em outras partes da bateria. Eu acho que o mais importante é aquilo, né? Quando a gente é pequeno, a gente escuta música em casa, a gente escuta os pais, sei lá, meus pais, por exemplo, escutavam muita música clássica. Então, de uma certa forma, eu já era estimulado desde pequeno a escutar a música, a entender que a música tem um ritmo, Por tem uma acaso eles velocidade. escutavam Frank Purcell? Olha, o meu pai gostava muito de Edith Piaf. É? Por ser francês, O Frank Purcell também. Tem o Frank Purcell. Mas assim, eu escutava de todo tipo de música coisa clássica. Antiga eu manjo, tá? Coisa antiga eu sou um pouquinho, eu conheço de ouvido, não de nome, assim, muito pouco. Mas assim, a música estimula a você entender que ela tem uma velocidade, que tem uma dinâmica, que tem música mais agressiva, música mais calma, música onde você vai tocar mais forte, música onde você vai tocar mais rápido. Mas todas elas são agradáveis à vida, né? Sim, sem dúvida, são importantes, né? De uma certa forma te remetem a algo. Por exemplo, a música clássica para mim me remete aos meus pais. Então, é importante. Música é importante para as pessoas, independente de suas condições. Infelizmente, para uma pessoa que tem uma deficiência, para o aprendizado de um instrumento, às vezes ela não tem tanta opção. Então, o Alma de Batera é bem isso. A gente não quer fazer musicoterapia. A gente quer dar a opção daquela pessoa que nasceu... tocar realmente. Não ia ali como um tratamento. Não. É aquela pessoa que nasceu com uma condição de um tipo de deficiência e que, de repente, a sociedade não oferece essa opção. A gente quer ser essa opção em relação às aulas de bateria, especificamente falando. Certo. Ô, Paul, você era baterista antes de criar o Alma de Batera? Era e é. Eu sou baterista. Eu toquei durante muito tempo à noite, na Noite Paulistana. Eu achei que eu ia seguir esse caminho de tocar com banda e fazer sucesso e tal. Mas aí eu percebi que... O seu caminho era outro. O meu caminho era outro. Eu fiz alguns trabalhos voluntários, né, na Fundação Dorina Novil para cegos e na ecoterapia da Hípica de Santo Amaro. E ali eu pude perceber que o público que eu queria trabalhar era o público, esse público voltado para a pessoa com deficiência. Mas não sabia que eu ia trabalhar com música, com uma paixão que é a bateria para mim, né? E aconteceu, né? Foi um dia que o meu professor de bateria na época, em 2008, me ligou e falou: pô, eu tenho 4 alunos de bateria para você. E eu, na época, não queria dar aula de bateria. Eu falei: não, eu não quero dar aula de bateria, eu quero começar estagiando em alguma instituição para pessoa com deficiência. E ele falou: pô, são 4 alunos com deficiência. E eu, na hora, eu pensei em você e eu falei: poxa, por que não pegar esses 4 alunos, né? E eu nunca tinha conhecido nenhum trabalho específico de bateria para pessoas com deficiência. E eu comecei com esses 4 alunos. No final do ano de 2008, já eram 9 alunos. A gente vê falar muito desse negócio do cruzamento de tempo e espaço, de repente entra num plano X, né? Mais ou menos isso. Acontece. Eu acho que o universo conspira a favor, né? E aí... Vira aquele negócio que leva você para uma outra dimensão. E eu sentia isso. Porque a troca... Porque quando eu, pelo menos, quando eu comecei a fazer um trabalho voluntário na Fundação Dorina, eu achava que eu ia ali ajudar.
E, na verdade, eu saía de lá muito leve, né? É uma troca. E aí, quando eu comecei com Alma de Batera, também foi uma troca. Porque eu fui ensinar, assim, bateria, mas eu acabei aprendendo muita coisa e aprendo até hoje. E você levou esses 4 alunos para dentro da sua casa? Não, na verdade eu levei num estúdio no Brooklyn, na Zona Sul. E eu comecei no estúdio, e aí no final do ano já eram 9 alunos, aí eu percebi, eu percebia que os alunos saíam do estúdio muito felizes e realizados, assim, um sonho realizado. Eu pensei, por que não fazer algo em torno disso, né? Já que não existe na sociedade, vou elaborar algo. E aí eu pus o nome Alma de Batera, porque realmente eles têm isso na alma. E aí eu comecei a correr atrás de bater em instituições e oferecer gratuitamente. Aí eu participei de alguns editais da prefeitura, e aí fui chamado. E aí, a partir de 2010, eu comecei a chamar alguns bateristas de algumas bandas conhecidas, para eles sentirem essa energia que estava sendo trocada nas aulas. Aproximação até com o ídolo. Isso, porque para o aluno ter o ídolo ali do lado dele, estimulando, tocando, motivando, é tudo de bom. Sensacional, né? Tudo de bom. Sensacional. Eu só queria terminar o primeiro bloco com você, Sim. Paulo, lendo uma coisa que você escreveu aqui. Além de únicos, somos fonte inesgotável de sensibilidade e potencialidade artística. Então, acredite em si, você pode fazer. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com o Paul Lafontaine, que é fundador do grupo Alma de Batera. E eu terminei o bloco anterior, lendo uma frase que eu queria ler de novo para emendar o assunto. A frase é a seguinte: além de únicos, somos fonte inesgotável de sensibilidade e potencialidade artística. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre isso para dizer o seguinte: tem muitas pessoas que não se consideram capazes. Falam, mas eu não posso tocar bateria, eu não tenho um braço, né? Eu sou amputado. Eu não posso tocar bateria porque eu sou paraplégico, não mexo as pernas. Eu não posso tocar bateria por causa disso, por causa daquilo. Não tem por causa de nada. Você pode fazer. Tanta prova é que pode, que nós entrevistamos há algum tempo atrás, há coisa de 1 ano atrás, nós entrevistamos o Marquinhos, que ele tem a síndrome de Hanhart, ele não tem os 2 membros superiores, ou seja, ele não tem os 2 braços e não tem as 2 pernas. E toca bateria na X9, se não me engano, eu não lembro exatamente qual é a escola de samba que ele toca, mas ele toca bateria, toca repique de mão, não, como é que é? Tamborim. Tamborim. Ele toca tamborim. Ele amarra a baqueta aqui e amarra o tamborim aqui e toca e tem ritmo, acompanha a bateria, certo? Então não tem desculpa. Por isso essa frase: a potencialidade artística que nós temos supera a nossa deficiência. A alma que nós temos voltada para a música e para a arte supera a nossa deficiência. O Paul está dizendo para a gente aqui que ele muda a bateria conforme a necessidade da pessoa e ela não perde o ritmo. Sim, e eu acredito assim nessa questão de você pegar uma condição de repente da deficiência e utilizar isso como justificativa para não correr atrás do que você gosta, acho que é a pior das decisões que você faz. Porque outro dia, em rede social, estava rolando um vídeo de um baterista que, sem os braços, ele tocava a bateria com os pés. Então, ele é super desenvolvido na bateria, tocava só com os pés e dava show. Nós temos vídeo de pessoas sem os braços que tocam violão, que toca guitarra, que toca piano, com os pés, tudo com os pés. Toca bateria com os pés. Sim. Então, não tem os pés, toca com a mão, não tem as mãos, toca com o pé. E isso não é uma coisa assim triste que eu estou falando, é a sua busca pela felicidade. Sim. Então é aquilo que o Paul falou, se você não buscar a felicidade se limitando ao que você tem, você não...
Eu acho que chegar no final da sua vida e perceber que por conta de um pensamento negativo você deixou de fazer um monte de coisa, acho que é a pior infelicidade, né? A gente sempre fala isso, pô. Quando a pessoa fala assim, não sei se vai dar, já começa ruim. Já começa errado. Já começa ruim. Não sei se vai dar. Até a expressão da pessoa já vem um pouco assim, não sei se vai dar. E quando a pessoa, acho que não vai dar, aí ferrou. E aí eu acho que é aí que eu vejo muitas pessoas que não têm deficiência e que vão assistir de repente uma aula do Alma de Batera, uma apresentação, e eles saem da apresentação assim, impactados, porque de repente um aluno com paralisia cerebral foi lá e tocou bateria, ou um aluno com síndrome de Down foi lá e tocou bateria. E eu acho que eles não saem só impactados porque eles viram aquele aluno se superando ali no instrumento, mas de repente aquele impacto também é porque, caramba, de repente dentro dele ele pensa assim, eu sempre quis fazer aula de bateria e eu sempre coloquei algum empecilho. A pessoa coloca algum obstáculo na frente, mas é desculpa. E aí ele acaba vendo uma outra pessoa que tem, de repente, uma condição diferente, uma pessoa com síndrome de Down, e tocando ali, feliz, e ele fica impactado com a felicidade. Nós vamos aproveitar, né? Isso que você falou, mostrar que dá, né? Que Sim. Dá para fazer. Primeiro você pode entrar no site www.almadebatera.org.br, mas nós vamos mostrar para você que dá. Então, acompanhando a evolução lá de baterista seu, do espaço, do Alma de Batera, Sim. A gente pode concluir que é o seguinte, não existe nenhuma deficiência que possa impedir que a pessoa participe de algum movimento de arte. De repente, a pessoa tem uma deficiência que realmente não dá, né? Uma paralisia cerebral muito grave, que não dá para tocar bateria, mas dá para participar de outras coisas que não seja bateria, que possa ser, de repente, uma necessidade da alma, né? Eu acredito na participação direta, aquele onde o aluno toca, senta no instrumento, independente se falta, de repente, um braço, uma perna, um movimento nas pernas, onde ele participa diretamente, e também aquela participação indireta, né? Onde ele faça parte do grupo, ele de repente não tem condições de tocar o instrumento, mas ele está ali junto com todos, né? Ô Paulo, fala uma coisa para mim, tem espaço para mais alunos? Olha, a gente está no momento em busca de parcerias, de patrocínios, novos patrocinadores. Não é fácil trabalhar com inclusão. E porque a bateria também ocupa um espaço enorme, né? Como você tem 56 alunos, não pode ter uma bateria só, tem que ter várias. A gente trabalha com uma bateria só e são grupos de 4 a 5 alunos no máximo. Tá. Porque senão eu também não consigo cuidar da necessidade de cada um. Sim. Então esse trabalho tem que ser feito com muito cuidado, não simplesmente... Se você colocar 5, 6 baterias num salão, ninguém vai escutar nada. Não tem condições. Eu também não controlo, mesmo porque os alunos, eles têm Você não vai descobrir quem atravessou. Não, e outra coisa, eles têm uma paixão enorme pela bateria. Então quando eles estão na frente do instrumento, eles ficam ansiosos, eles querem tocar. Eu tenho casos de aluno com autismo que ele não consegue se controlar na frente da bateria, ele precisa tocar, ele precisa estar em contato com o instrumento. O autista se solta? Se solta. É curiosidade, tá? É curiosidade minha, porque o autista ele tem um movimento repetitivo e igual. Sim. Então, se ele tem um movimento repetitivo e igual, a bateria precisa de movimentos não iguais. Ele se solta? Ele se solta porque, em primeiro lugar,
ele consegue se relacionar melhor com o material, né? Em vez de se relacionar diretamente comigo, a característica do autista é de lidar menos com o olho no olho e mais com, de repente, com o papel e com o instrumento. Tá. Então, se você passa um exercício onde ele vá enxergar o exercício e entender, se ele entende, tem esse entendimento do exercício, ele funciona muito bem com o instrumento. Legal, acho que ele não funciona bem com essa questão emocional, de abraço, de olho no olho com o professor. Então a abordagem é um pouco diferente. Por exemplo, com uma pessoa com síndrome de Down, o síndrome de Down ele gosta de abraçar, ele gosta de ter o contato direto com o professor. Uhum. Então acho que cada um tem uma forma, uma abordagem diferente na hora da aprendizagem. Paul, no caso, por exemplo, de você pedir auxílio para as pessoas, você precisa de pessoas que tocam bateria, que vai te auxiliar lá como voluntário, por exemplo? Os espaços que você está ocupando já são suficientes, você precisa de mais espaço? A escola é uma escola itinerante, ou ela tem um espaço físico, você ocupa outros espaços? Como é que funciona isso? Olha, qualquer tipo de ajuda é sempre bem-vinda, né? Eu já tive desde bateristas que me ajudaram e me ajudam até hoje, até pessoas que não tocam bateria e querem ajudar de alguma forma. O espaço é itinerante? O espaço atualmente é itinerante. A gente está no Centro Cultural São Paulo, agora final do ano de 2016, a gente está no Centro Cultural São Paulo, no MAN, dentro do Parque Ibirapuera, e na ADID, que é uma associação específica para síndrome de Down. Sim. Mas a gente quer sempre... Nós já tivemos com a ADID aqui. A gente quer sempre novas parcerias. A gente quer, para 2017, ampliar as vagas para outros lugares. A gente quer também buscar ter uma sede em 2017, no máximo em 2018. A gente quer ter essa sede adaptada toda para receber todo tipo de pessoa. E ter esse tipo de opção, oferecer essa opção para as pessoas. Se você quer fazer uma colaboração, principalmente se você for músico, né? Se você for músico, se interessa por esse tipo de caminho, por esse tipo de ação, você pode entrar lá no site, www.almadebatera, tudo junto, almadebatera.org.br. Conversamos com o Paul Lafontaine, que faz um trabalho maravilhoso ensinando bateria para pessoas com deficiência em geral. Isso. Obrigado, Paul, pelo seu trabalho. Obrigado a vocês pela oportunidade aqui. Você sabe que já virou quase um clichê, né? Todas as pessoas que vêm aqui, eu falo obrigado pelo seu trabalho, porque vêm pessoas tão maravilhosas, que desenvolvem tanta ajuda, que desenvolvem tanto essa questão de melhorar a condição social da humanidade, que eu tenho que agradecer, e agradeço uma vez só, porque o espaço não dá, eu deveria agradecer 1000 vezes. Obrigado pelo seu trabalho. É um caminho de mão dupla, né? Esse trabalho também tem me ajudado muito a quebrar um monte de preconceitos meus e eu tenho aprendido muito todos também. Nós temos. Isso também é uma coisa que a gente escuta demais. Todas as pessoas que entram nesse mundo da pessoa com deficiência, mais se ajuda do que ajuda. É uma questão de cidadania, né? Obrigado por você. Acaba trocando. Obrigado por você estar aqui com a gente no programa Diversidade. Obrigado a vocês. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade, e nós te esperamos na próxima semana. Até lá!